Olá, futuros poliglotas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina semanal de estudos de idiomas. Eu já fiz aqui um vídeo mostrando a minha rotina do dia e algumas pessoas pediram para mostrar todos os dias da semana para ver se eu estudo as mesmas coisas, como é que eu faço para variar, como é que eu faço para organizar essa semana. Então nesse vídeo aqui você vai ver todos esses dias com muitos detalhes e eu vou comentar também algumas coisas durante o vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí para eu saber e gravar toda semana a minha rotina de estudos. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de dica de estudo de idiomas, de organização de estudos e de aprendizado autodidata. Então vamos começar aí primeiro com a organização do meu cronograma semanal de estudos. A primeira coisa que eu faço quando começa a semana e eu vou começar uma nova rotina de estudos é apagar o cronograma da semana que passou, ver quais foram as metas que eu cumpri. Coloco lá no meu Trello, porque eu divido as minhas metas de longo e médio prazo lá no Trello, e as de curto prazo, que são as coisas que eu faço no dia a dia, eu deixo todas no meu muralzinho, que é onde eu coloco essas atividades semanais. Então eu terminei a semana, vi as atividades, vi as metas que eu alcancei, vou lá no Trello, deixo tudo marcadinho, porque como eu já falei num vídeo aqui no canal sobre como você pode se autoavaliar e saber se você está aprendendo idiomas, você precisa deixar um registro, como se fosse um diário de bordo, um diário de estudos. E é através do Trello que eu sei, por exemplo, quantos textos eu escrevi, se eu consegui escrever o texto tranquilamente, se eu tive alguma dificuldade para fazer alguma leitura em alemão, como é que tá a minha pronúncia. Então, tudo eu coloco lá no Trello para eu ter uma consciência de como tá o meu processo de aprendizagem e para que eu possa fazer as novas metas e as novas atividades focada nessas minhas melhorias e nas minhas dificuldades. Na segunda-feira, minha rotina de exercício começou com um ditado de mandarim e eu uso o site HSK Reading, que é HSK Reading, para poder pegar um texto que tenha um áudio, que seja um texto básico, tentar descobrir o que é que está sendo falado ali, escrever os pinyin e escrever os hanzi também. Esse é um ótimo exercício para praticar a escuta e a escrita, porque você tem que estar ali muito atento para tentar entender o que está sendo falado e passar isso para o papel. E no final eu uso uma estratégia que eu também falei nesse vídeo sobre autoavaliação, que é ver quantas palavras tinha nesse texto e quantas palavras eu acertei. Assim eu consigo fazer um gráfico no Google Planilhas para ver como é que tá meu desenvolvimento, quanto de porcentagem eu tenho acertado nesses ditados. Como de costume, sempre o meu Drops é um aplicativo que eu amo fazer, eu faço todos os dias, eu estou quase a 100 dias seguidos fazendo e eu acho que todo mundo que quer aprender um idioma precisa usar o Drops para poder ter um vocabulário, para poder aprender um vocabulário novo quando você está aí aprendendo o idioma, porque por mais que sejam palavras soltas, você pode utilizar em exercícios para poder criar frases ou nesses próprios ditados você consegue reconhecer algo que você já viu no Drops. Registrado que a minha atividade de mandarim acabou, agora é hora de estudar alemão. Eu começo com o Lyrics Training, que é um site, também tem um aplicativo, mas eu prefiro o site, onde você escolhe uma música, precisa ouvir o que está sendo cantado e escrever essa letra no jogo. É muito parecido com o ditado, só que você tá falando de música, onde você tem um pouquinho mais de dificuldade. Como eu tinha praticado escuta e escrita no Lyrics Training, eu decidi estudar um pouco de gramática no site Lingolia e eu aproveitei também e fiz algumas atividades com gramática aplicada. Assim eu vou praticando a escrita e a leitura também. Por fim, tem a atividade de espanhol. Eu assisti uma aula na Cultive do curso de espanhol e eu sempre procuro pronunciar o que está sendo falado para que eu possa praticar. Eu escolhi uma série que é muito boa por sinal e que eu quero compartilhar com vocês, que se chama Criminal. Tem várias versões, tem em alemão, tem em espanhol, tem em inglês
E essa em espanhol são 3 episódios e dá para você utilizar a extensão Language Learning with Netflix para poder ver as duas legendas simultâneas, no caso em espanhol e em português. E assim acabou meu estudo da segunda-feira, tá tudo ótimo. Mais um dia começando, terça-feira, e como vocês vão ver, as atividades elas não são iguais, porque eu tento sempre variar, tanto nas habilidades quanto nos exercícios, para não ficar uma coisa monótona. Eu começo novamente pelo mandarim, porque é o idioma que eu tô mais básica, então eu sempre gosto de começar por ele. E hoje eu fiz só um exercício de escrita e compreensão. Eu não fiz um ditado, eu peguei um texto e simplesmente copiei para treinar a caligrafia e para também treinar a compreensão, treinar como é que eu posso entender um texto em mandarim. Na hora de estudar espanhol, eu assisti outra aula da Cultive, porque é um curso muito bom, vale a pena. E dessa vez eu peguei algumas palavras que eu não reconheci no curso e usei o aplicativo Flashcards para colocar essas palavras e praticar depois. Na hora de estudar alemão, eu decidi fazer só alguns exercícios para poder colocar em prática outras coisas que eu havia estudado, para também tentar relembrar o que eu já vinha estudando há algum tempo. E para finalizar o dia, o meu estudo foi novamente o Drops, que é o meu aplicativo favorito do momento e eu sempre repito para vocês. Então essa é a minha sequência, dá para ver meu gatinho lá no fundo, né? Que eu sempre estudo com ele por perto. E finalizei a terça-feira de estudos. Oi, hoje é quarta e olha, eu vou começar a estudar super tarde, mas não foi por nenhuma questão mesmo, porque eu fiquei procrastinando. Mas eu tenho que terminar, não importa o horário, não importa nada, mas eu tenho que terminar minha atividade. Então eu vou começar pelo Drops. Eu vou fazer um Drops de mandarim. Para praticar a caligrafia em mandarim, eu baixei essas folhas. Você pode procurar aí no Google folhas para treinar Hanzi, folhas para caligrafia em mandarim. Você vai encontrar muito fácil. Eu baixei várias dessas folhas, imprimi e eu sempre pratico alguns Hanzi que são muito utilizados, que você pode ver com muita frequência, verbos muito vistos, objetos muito vistos, porque eu preciso praticar para na hora que eu for escrever os meus textos eu ter uma lembrança desses Hanzi que eu já tinha visto antes. Hoje eu me dediquei um pouquinho mais ao alemão. Eu li um texto no Deutsche Welle, que é um site de notícias alemão, e eu procurei algumas informações que eu não conhecia, algumas palavras que eu não conhecia, e para completar também eu assisti um material da Deutsche Welle também, que é o Nikos Weg, um filmezinho muito legal com os 3 níveis de dificuldade para quem está aprendendo o alemão. E ele me ajuda muito, eu acho que já é a terceira vez que eu tô assistindo e eu super recomendo. Mais uma vez de estudo com Lyrics Training e dessa vez foi o espanhol, então eu uso já a dificuldade mais avançada, onde todas as palavras você tem que tentar entender. E pra mim é muito mais fácil porque eu tenho mais facilidade com o espanhol. A dificuldade só é às vezes porque eu confundo com a escrita em português. Então por isso que é muito importante pra mim fazer o Lyrics Training. E para finalizar o dia, dessa vez eu finalizei com umas 2, 3 aulas da Cultive. Geralmente eu faço 2 ou 3, dependendo do tamanho de cada aula. E finalizei mais um dia de estudo, quarta-feira. E vocês vejam que as minhas metas ali ainda não estão todas cumpridas. Hoje, quinta-feira, deixa eu ver que horas são agora. São 4 para 7 da noite. Eu já fiz o Drops, estava aqui no meu cronograma, fazer o Drops hoje, mas eu acabei fazendo mais cedo, acabei nem mostrando pra vocês que é a mesma coisa, né? Aí, tá aqui, ó, já tenho 93 dias de sequência no Drops de mandarim. Agora eu vou fazer
um exercício de pronúncia em mandarim. E como é que eu faço? Você pode usar ou o Google Tradutor, o aplicativo que tem a parte de pesquisa por voz. No meu caso, eu uso o Pleco para mandarim, que é esse aplicativo que você tem como pesquisar. Você tem como pesquisar os caracteres escrevendo. Você tem como pesquisar pelo radical, tem como digitar, tem como pronunciar, que também é uma ferramenta da Google, e você tem como fazer uma foto do ideograma, do logograma, do Hanzi. E aí eu faço o seguinte, eu vou pegar um textinho no HSK Reading e eu vou ler esse texto para o Pleco, para ver se ele consegue entender o que eu tô falando, né? A minha pronúncia. Xiaomin, Xiaomin, conseguiu entender? Xiaohun, Xiaohun, Hong, Ni Zuidin, Mambuman. Atividades de mandarim completas. Agora vamos para as atividades de alemão. Eu começo novamente com o Lingolia e os exercícios de alemão. Eu tô gostando muito de estudar pelo Lingolia, porque as explicações são em alemão, então eu consigo estar bem imersa mesmo no idioma e vou aproveitando e fazendo exercícios com aplicações de gramática. E novamente Cultive, que eu acho que espanhol é o único que eu tô repetindo com mais frequência por causa do curso. E 9h56 eu terminei o estudo e aproveitei para jogar The Sims, que é uma coisa que eu amo, e aí eu deixo por último às vezes, né, para poder usar como um reforço pós-estudo. Sexta-feira, vamos lá, começar com Drops. Aprendi algumas palavras novas e eu sempre faço muito concentrada para poder realmente aprender essas palavras e não somente assim como passar o tempo, né? Finalizei, Drops. Agora é o ditado de mandarim, que eu confesso para vocês que está sendo minha atividade favorita de todas e de todos os idiomas. Eu amo perceber que eu estou entendendo as palavras, amo perceber que eu consigo escrever as palavras, o que é muito legal, levando em consideração a dificuldade. Então eu amo esse exercício. E aí, mais uma vez, eu faço análise dos dados, vejo a porcentagem, coloco no Google Planilha e finalizo ali o estudo de mandarim do dia. Assim como eu fiz ontem, agora eu vou testar pronúncia, mas dessa vez eu vou testar de alemão. E qualquer coisa, se vocês ouvirem alguém, é a produção que tá aqui do lado jogando, aí conversa enquanto joga. Mas enfim, eu vou pegar um texto aqui no lingua.com e eu vou ler esse texto para ver se o Google Tradutor, abrir o aplicativo do Google Tradutor, que aí a partir dele que eu vou ver se minha pronúncia está boa. Mein bester Freund, heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Zunächst, mein bester Freund heute, não, möchte. Mein bester Freund, heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Zunächst zu seinen Aussprachen. Passei mais ou menos uns 15, 20 minutos praticando a pronúncia em alemão com o Google Tradutor. E sempre que eu não consigo, eu vou repetindo, vou tentando as frases, vou ouvindo para sempre estar ali praticando. Na hora de estudar espanhol, hoje eu fiz diferente. Eu li um texto no El País para poder ver outras palavras diferentes, um texto mais complexo. E eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque como eles têm uma linguagem mais formal, eu tive dificuldade com palavras que eu realmente não conhecia, mas que pelo contexto eu fui entendendo o que a notícia queria passar. Então eu acho muito importante você ler essas notícias, porque você vai ver que vai ter palavra que você não conhece, mas você pode simplesmente pelo contexto tentar entender, não olhar no dicionário.
No sábado eu deveria estudar, mas eu decidi não estudar, eu estava um pouco desestimulada, estava um pouco cansada, não sei, acho que a rotina, eu preferi deixar o sábado como descanso e estudar no domingo. Então a minha primeira atividade no domingo foi fazer o Drops, obviamente, e lembrando, no sábado eu não estudei assim o que estava no meu cronograma, mas eu fiz o Drops para manter aquela sequência de dias. Então a primeira coisa que eu fiz no domingo foi começar pelo Drops, eu fiz as atividades que eu precisava fazer, e de acompanhamento com Drops eu fiz exercícios do aplicativo Chinese Skill, que eu usava com muita frequência antes, mas hoje eu uso algumas vezes porque eu tenho focado mais em utilizar o estudo de coisas que tem a ver com o meu cotidiano. Então eu mesma vou fazendo esses ditados que eu acho que são mais ativos, eu vou fazendo textos como eu tô criando, eu vou conversando com pessoas pelo Tandem. Então eu prefiro deixar o Chinese Skill para estudar uma vez por semana, assim que eu faço várias unidades. Então esse dia foi específico para estudar o Chinese Skill também. Como era um final de semana, eu decidi de novo assistir um pouquinho mais do Nikos Weg, que é o filmezinho que eu falei pra vocês. E eu tô muito feliz que eu tenho conseguido entender tudo. Apesar de eu já ter estudado antes, já ter visto antes a série, não é por uma questão de que eu já vi a série, é porque eu consigo entender as palavras. Não é só a história, eu consigo entender as conversas, os diálogos das pessoas. Então isso eu sei que é porque eu tenho estudado mais, eu tenho me aperfeiçoado mais em escutar alemão. Para espanhol, de novo Cultive, todos os dias eu vou fazer aula do Cultive para espanhol, porque o curso vale muito a pena. Vou deixar até o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Tem cursos de outros idiomas também. E para completar, eu fui assistir uma série ou um vídeo, porque também era final de semana, e aí eu gosto de deixar um dia assim para estudar uma coisa de uma forma mais divertida, de uma forma que eu não fique tanto assim focada mesmo em criar um conteúdo, em aprender um conteúdo novo. Então foi mesmo para me acostumando com a pronúncia, com o jeito que as pessoas falam, com as expressões, e assim terminou o meu estudo do domingo. Toda semana, né, meus estudos são diferentes, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar repetindo as coisas sempre. Então eu pego essas atividades que eu conheço e que eu gosto de fazer e distribuo elas por dia, porque vocês vão ver que eu sempre estou estudando as 4 habilidades, que é escutar, falar, ler e escrever. Eu sempre estou as 4. E inglês não está aqui nessa rotina, porque eu acabo estudando inglês o dia inteiro, quando eu vou estudar outros materiais, no meu celular ou assistindo outros tipos de conteúdo. Eu praticamente todas as séries que eu assisto são em inglês, eu converso em inglês com amigos, então assim, eu tô sempre estudando inglês. Eu uso aplicativos, por exemplo, como Cake, mas não tá ali na minha rotina. Eu faço esporadicamente, quando dá vontade, quando sobra um tempo, porque eu sempre tô consumindo de alguma forma o inglês. Então eu estudo 4 idiomas, mas no meu cronograma estão fixos 3 idiomas, porque são os que eu acho que eu preciso tá ali dando aquela atenção mais focada, sabe? O inglês, como eu já sou fluente, eu utilizo atividades para poder manter o conhecimento que eu já tenho. No finalzinho de tudo, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Eu consegui completar a meta de um texto de chinês. Eu escrevi um texto de chinês ontem. Eu contei sobre a minha rotina e tal, sobre o meu final de semana. Eu mostrei no Instagram. Para quem não me acompanha, vai lá, jornada.poliglota, dá pra ver o textinho, acho que ainda tá salvo. Eu fiz 2 unidades do curso da Cultive, eu fiz mais na verdade, né? Porque são várias aulas, por exemplo, uma unidade às vezes tem 7, 8 aulas e eu consegui completar 2,5 mais ou menos, porque todos os dias eu estava assistindo. Aqui tinha uma tarefa do Talk and Talk, mas eu não consegui fazer, só que não tem problema, porque eu consegui conversar em mandarim com uma menina pelo Tandem, a gente conversa em áudio e eu tô muito animada. Eu fiz todas as atividades, cumpri todo o cronograma. Tem umas outras metas aqui que tem a ver com as redes sociais, por exemplo, o canal já chegou a 4.250 inscritos, muito obrigada a vocês. E é isso, eu consegui fechar o cronograma. Hoje é dia 23.
Já deveria ter um novo cronograma aqui, mas eu confesso pra vocês que ontem eu não estava na vibe de estudar, então eu vou começar hoje a rotina, e aí eu vou deixar como ontem o meu dia de descanso da semana, e aí eu vou estudar de terça até domingo, porque a minha meta é estudar 6 dias por semana e deixar um dia livre, mas que eu possa estudar aquilo que eu quero. Lembrando que eu trabalho fora e essa minha rotina aqui também é voltada para quando eu estou trabalhando fora. Agora eu estou em home office, por isso que vocês podem até dizer assim, nossa, mas você estuda pouco tempo, você poderia estudar mais horas, mas eu não quero me acostumar a estudar muitas horas agora, porque quando eu voltar para o trabalho eu vou acabar sentindo falta, vai ser difícil me acostumar. Então eu demoro mais ou menos 2 horas, 2h30 no máximo em cada dia de rotina de estudos. Então é essa minha rotina, deixo tudo aqui direitinho. E eu não conto o tempo porque eu tô mais focada em cumprir as metas do que estudar uma quantidade de tempo. Então deve ser entre 2h30, deve ter dias que eu estudo até menos, mas eu estou cumprindo todas as minhas metas. Então se você gostou desse vídeo aí mostrando com detalhes a minha rotina de estudo da semana, deixa um joinha, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão pra mim também, porque eu tô sempre adaptando esse meu cronograma de estudo. Diz se você gostou de um vídeo longo assim, super detalhado, se você prefere uma coisa mais direta, conta, me dá a sua opinião. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, bons estudos e sucesso na sua jornada poliglota. Até o próximo vídeo, tchau!